Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, tema Guerras 742, é o número da pergunta, né? Então, como nós estávamos tratando sequência, nós temos que entender que existe vários tipos de guerras. Existe a guerra externa, mas a guerra externa, ela é o resultado da guerra, dos conflitos que nós trazemos internamente. Porque quem está em paz consigo mesmo, quem possui cultura, quem possui conhecimento das leis de Deus, quem ama o seu próximo, quem anda de acordo com a lei do amor, quem anda de acordo com as leis divinas, quem se coloca no lugar do próximo. Entendeu? Quem ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem reconhece que encontra-se no mundo físico no mundo físico de provas e expiações, que reconhece que se encontra mediante uma situação de provas e de expiações, de ação e reação. Você entendeu? Quem reconhece que ninguém é melhor que ninguém e que todos nós somos iguais perante Deus, que ninguém é melhor que o outro. Quem reconhece que todos nós temos o dever de ajudar o nosso próximo, de auxiliar, de amparar. Ele não se envolve com guerra. Nem guerra externa e nem guerra interna. Você sabe por quê? Porque ele está em paz consigo mesmo. Agora, você há de convir comigo que existe a guerra externa e a guerra interna. A guerra interna, ela passa despercebido aos olhos da humanidade. Porque veja bem, pode ser, e você entende que isso é um estudo, né? Pode ser que hoje, durante o dia, você teve vários pensamentos horríveis. De desespero mental. Pensamentos que te levou a certo momento você a pensar até em suicídio. Você entendeu? Pensamentos que levou você a pensar em matar alguém, a roubar. Você entendeu? Porque é assim.
que as coisas acontecem. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes são premeditadas. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Ninguém rouba um banco sem antes planejar. Ninguém mata alguém sem antes planejar. Então vamos pensar da seguinte forma. Pode ser que você hoje tomou uma cervejinha no bar ao lado de uma pessoa que ali estava arquitetando a morte de alguém. Ou arquitetando mentalmente como assaltar um banco. Ou como assaltar uma residência. Ou como trair alguém. Ou como cometer um feminicídio. Ou como um serial killer. Você entendeu? Às vezes você esteve ali ao lado de um serial killer e tomou cerveja com ele, conversou com ele e nem deu conta. Por quê? Porque todo crime, todo ato, tanto ruim quanto bom, é premeditado pela mente antes. A guerra externa é premeditada pelas mentes antes. Esses crimes que acabamos de dizer são premeditados antes. Depois que a pessoa pensa, é que ele vai lá e assalta o banco. Porque ele planeja tudo. Então você entende comigo que a humanidade continua enferma da alma. A humanidade continua enferma da alma. E o interessante, você dorme ao lado de um homem ou você dorme ao lado de uma mulher, que daqui 5, 10, 15, 20 anos, ela vai te trair ou você vai trair ela. Não é a realidade? Aqui na Terra, no mundo de prova e expiação? Por isso que nós devemos orar muito. Porque Kardec interroga os bons espíritos. Exerce influência os espíritos em nossas vidas, mais ou menos assim. Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Podendo ser que esses pensamentos não sejam nossos, mas nós quem abrimos as portas àquelas sugestões negativas. Por isso não podemos culpar os espíritos por todas as desgraças que nós cometemos. E quando bem praticamos, nós temos que louvar a Deus e a Jesus. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Então, há muito mais guerra internamente do que externamente. Há guerra muito mais interna, porque para as guerras externas acontecer, ela tem que ser premeditada interiormente. Então, por exemplo, a ansiedade, a angústia, a melancolia, a depressão é uma guerra
São guerras que a própria pessoa trava contra ele mesmo. O medo, você entendeu? O pânico, as síndromes, tudo quanto é tipo de síndrome, esse pânico que a humanidade fica nele, mediante o Covid. Como eu disse um dia, eu tinha uma amiga que ela estava se vestindo de astronauta. Como assim? Luva, roupa, capacete, máscara. Ela não estava conseguindo, coitadinha, nem respirar. E um dia eu abri o aplicativo de nota de falecimento. Olha ela lá. Morreu. De quê? Covid. Mas não era para ter contraído com o Covid, é porque uma roupa de astronauta. Mas é o pânico. O pânico interno desestrutura a imunologia espiritual e física, levando o indivíduo a uma vulnerabilidade. Os pensamentos negativos, o desejo, a cobiça, essas paixões, esses sentimentos todos que nós possuímos por dentro. Isso chama-se guerras internas que nós temos. Só ressaltando isso. Passa um homem, a gente dá uma olhadinha. Isso é uma guerra. E a gente tem que lutar contra ela. Porque é um defeito. Defeito é um sentimento negativo. Sentimento negativo é uma guerra que você tem que travar contra ele. Passa uma mulher, a gente dá uma olhadinha. A gente pensa mal do vizinho da frente. A gente repara o vizinho do fundo. A gente repara as pessoas como estão vestidas. Você entendeu? Muitas pessoas mesmo reparam eu. Muitas pessoas reparam eu assim, a minha roupa, você entendeu? Como eu me visto. E eu vejo a pessoa pensando, me reparando. Eu não vejo só a pessoa me reparando, eu vejo ela pensando. Mas eu dou prazer àquelas pessoas É um teste. Eu testo as pessoas que estão principalmente à minha volta. Eu testo elas de tudo quanto é jeito. Às vezes eu repito 4, 5 vezes na semana o mesmo sapato só para testar as pessoas que estão do meu lado. Eu sou osso duro de roer, viu? Eu sou carne de pescoço mesmo. Às vezes eu repito a mesma camisa 3 vezes na semana. Não, mas eu lavo a camisa, ponho para secar. No outro dia eu uso ela limpinha. Mas aí a pessoa olha e fala assim, mas eu não estava com essa camisa ontem. Mas ele estava com essa camisa ontem. Mas eu faço isso só para testar. Porque para conviver comigo não é fácil. Espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Reforma, mudança de hábito, comportamento, de atitude.
Luiz Antônio também não é para quem quer. Luiz Antônio é para quem aguenta. Luiz Antônio também é para quem aguenta. Não é para quem quer. Tô pensando que Luiz Antônio é a parte mais molinha do corpo do frango, que você chega, pega ali o peito do frango, a coxa do frango. Não, Luiz Antônio é o pescoço do frango, que você come a carne, joga fora o pescoço e ainda vai carne junto embora. Então você já observou que as maiores guerras estão dentro de nós. Os nossos sentimentos, uns para com os outros, os nossos desejos, as nossas fantasias, né? Agora, vamos pensar assim, nós nos encontramos no meio de milhões de pessoas. Você chega e senta ali à mesa ali e tem 2, 3 amigos seus tomando suco de laranja. Mas intimamente eles estão pensando assim: nós é porque não estamos podendo tomar rabo de galo, uma cervejinha. Nós não estamos podendo tomar porque nós estamos tomando um psicotrópico. Porque nossa vontade mesmo seria de beber uma pinguinha. Você entendeu o que eu quero dizer? Agora, você consegue ver o pensamento dele? Você não consegue ver o pensamento. Você consegue ver o desejo daquela pessoa? Se ele não te disser, você não vai conseguir adivinhar o que ele está pensando. Não é verdade? Ali, aqueles 2, 3 amigos sentados ali, às vezes eles estão ali arquitetando uma forma de matar alguém. Mas você não sabe, você não consegue enxergar o pensamento dele. Olha, por exemplo, uma família mesmo. Quantos conflitos existe no seio de uma família? Porque cada qual detém uma personalidade. Cada qual pensa de uma forma diferente. E ao mesmo tempo está todo mundo certo no processo evolutivo que se encontra. É o nível de evolução daquela pessoa. Você vai dizer que aquela pessoa está errada? Não há como. Então, por exemplo, eu me encontro assim em meio a alguns amigos, mas ninguém está imaginando o que eu estou arquitetando mentalmente. Agora você entende que o que eu estou arquitetando mentalmente é uma guerra interna. Eu me encontro em conflito, em transtorno. Só que ninguém percebe. Só vão perceber quando eu meto a mão na cintura e arranco o revólver e aponto para cada um deles. Vou matar vocês. Aí é que eles dão conta de que eu estou armado e que eu estou querendo matá-los. Você entendeu agora essas duas nuances? Se você vê alguém passar próximo a uma loja, você não imagina que a pessoa está querendo roubar a loja. Só quando a pessoa adentra a loja e que anuncia o assalto é que cai a ficha. Agora, você entende que essa pessoa, ela encontra-se em guerra com ela mesma. É aquela guerra mental.
É aquela guerra mental. É aqueles sentimentos mental. Aquele desejo mental. É aquela insatisfação mental. Quantas mulheres, vou falar de todos, quantas mulheres traem seus maridos por ilusão, por fantasia? E quantos homens traem suas mulheres por ilusão, por fantasia? Porque, na verdade, gente, todas as mulheres são iguais, como todos os homens são iguais. Só muda o nome e o endereço. Só muda a ilusão e a fantasia que termina depois, no final, termina numa desgraça. Então, se você já tem a tua e se você já tem o teu, para que você vai querer meter a mão na caixa de moribundo? Para ser picado? Eu acho que eu que sou feliz e não sei agradecer. Não, eu sei agradecer sim. Eu sei agradecer porque eu tenho toda a liberdade do mundo para trabalhar na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nenhum pernilongo para me amolar. Porque se o pernilongo me amola, eu veneninho nele. Então você entende que a pessoa está ali ao teu lado com uma grande guerra interna e você não percebe. E que de repente ele pula na frente de um caminhão e se mata. E você fala assim, o quê? Mas a pessoa estava aqui ao meu lado há 1 minuto, agora já está morto. Como que eu não percebi isso? Porque ninguém consegue perceber realmente. Nós só conseguimos perceber depois que a pessoa comete o ato. Antes não. Agora, tem uns que conseguem vasculhar o pensamento do outro. Tem uns que conseguem vasculhar o que a pessoa está pensando. Tem uns que conseguem até testar o outro. Então as pessoas têm que ficar esperto. Porque isso tudo chama-se nível evolutivo, o qual cada qual encontra-se num nível de evolução diferente um do outro. Qual família que não tem conflito interno? Qual família? Hoje em dia, 2021, nós ficamos pasmo quando alguém se suicida. E as pessoas ficam loucas para saber o que aconteceu. Ele deixou alguma carta escrita? Não. Nada? Não. Aí piora mais a situação. Porque você conviveu com ele ali a vida toda e não descobriu. E ele se matou e não deixou uma carta escrita. Agora, a gente sabe que tudo isso é uma guerra interna que dá-se sequência nas regiões umbralinas. Lá nas regiões, no cemitério. Porque aquele indivíduo, para onde ele for depois, aquele transtorno, aquela doença,
aquela perturbação vai acompanhá-lo. Mas você entende que tudo é uma guerra. Então, por exemplo, esses pacientes psiquiátricos, esses pacientes que vivem internados em hospitais psiquiátricos, você entende que eles possuem uma guerra interna. Eles ali travam 24 horas uma guerra com eles mesmos, com obsessores e com espíritos das trevas. Que você percebe que eles estão em transtorno, mas você não sabe que tipo de pensamento ele está ali alimentando. Você sabe? Você não sabe. É como o momento do desencarne. Alguns sabem o momento do desencarne devido à evolução, mas a maioria não sabe. Ó, é hoje, viu? Se prepara. Ah, mas vai ser hoje? Não, não vai ser hoje não. Se prepara. A hora que for, eu digo. É hoje. Tá preparadinho. Vamos para o próximo vídeo.